E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A extraordinária atuação do Espírito Santo na vida do pecador. A extraordinária atuação do Espírito Santo na vida do pecador. Quando nós vamos para o primeiro versículo de Romanos, capítulo de número 8, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo começa o versículo dizendo, agora, pois. Essa palavra pois é uma conjunção explicativa ou conclusiva que faz com que o apóstolo Paulo está falando agora tenha uma conexão com o que ele falou anteriormente. Quando ele diz agora pois, ele está dizendo agora, portanto, ele está concluindo um raciocínio. Significa dizer que eu não posso entender o capítulo 8 se não for à luz do capítulo 7. Para compreender o capítulo 8, eu preciso compreender bem o capítulo 7. E no capítulo 7 há um cenário aqui no capítulo 7, há um ambiente no capítulo 7. Há um cenário de conflito. Há um cenário de um pouco de tristeza no capítulo 7. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele tenta obedecer à lei de Deus, porque a lei de Deus ela é boa, a lei de Deus ela é santa e a lei de Deus ela é justa. Quando a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a si mesmo, isso é bom, isso é santo e isso é justo. Quando a lei do Senhor diz, não matarás, não roubarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás aquilo que é do teu próximo, isso é santo, isso é justo. Mas no capítulo 7 há um conflito no coração do apóstolo Paulo. Por que há um conflito no coração do apóstolo Paulo? Porque ele quer obedecer essa lei justa e santa, mas ele não consegue obedecer. O apóstolo Paulo, ele deseja em seu coração cumprir de forma perfeita esse mandamento, mas ele não consegue cumprir esse mandamento de forma perfeita. Então há uma aflição no coração do apóstolo Paulo, porque há um conflito em seu coração. Os irmãos vão perceber que no capítulo 7, a ênfase está no próprio apóstolo Paulo. E o pronome eu é repetido por várias vezes. Veja no versículo de número 7 do capítulo 7. O apóstolo Paulo diz assim, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. A lei é incapaz de nos salvar, mas ela revela quem nós somos. Você sabe quando você passa em frente de uma grama bem bonita? Aquela grama bem bonita, você passa todos os dias naquela grama e está tudo bem. Mas se alguém colocar uma placa, por favor, não pise. Quando você passar novamente naquela grama, aquela força que habita dentro de você, chamada pecado, ela atua dentro de nós de tal maneira a nos seduzir a dar vontade de pisar na grama. É esse conflito que o apóstolo Paulo está vivendo. Porque há uma força dentro dele e ele tenta obedecer à lei, mas a lei só mostra a ele que ele é pecador. Veja o versículo de número 15 do capítulo 7. O apóstolo Paulo diz o seguinte, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Será que alguma vez você já se sentiu assim como o apóstolo Paulo, sem se compreender, sem se entender? Às vezes a gente diz, por que eu estou triste? Você não sabe que você está triste. Está tudo bem, você está triste. Aquele vazio no seu coração. Às vezes nós cometemos pecados, que depois que nós cometemos o pecado,
nós dizemos, por que eu fiz isso? Por quê? Eu não me compreendo. No momento de pecar, eu não analisei as consequências. Mas depois que eu pequei e aquele poder sedutor que habita dentro de nós foi satisfeito, aí a ficha cai. E muitos se desesperam. Rasgam a cabelo, rasgam. Meu Deus, por que eu fiz isso? O pecado nos emburrece, irmãos. O pecado faz com que a gente faça coisas burras, a ponto de posteriormente nós dizemos, o que é que eu fiz? No versículo de número 18 do versículo 7, no versículo número 18 do capítulo 7, o apóstolo Paulo continua dizendo, porque vejo eu aparecendo, eu, o tempo inteiro, veja, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O pecado, ele não se manifesta apenas quando nós consumamos o pecado. O pecado, ele existe dentro de nós. O pecado é como um vírus e nós estamos infectados por ele. Desligar a televisão não significa vitória. Desligar o celular não significa vitória. Desviar do caminho de uma pessoa que é potencialmente alguém que vai te fazer cair, não significa vitória. A vitória vem quando nós aquietamos a força do pecado dentro do nosso coração. Porque às vezes nós desligamos a televisão, mas aquela força sedutora ainda está gritando dentro de nós. Às vezes nós desligamos o aparelho celular, mas aquela força sedutora está dentro de nós. Às vezes nós nos desviamos daquela pessoa, nós fechamos o olho, contamos até 30, para não discutir. Mas aquela força sedutora, ela está lá dentro de nós. E a vitória vem quando esta força se aquieta. E aí vem o grito de desespero do apóstolo Paulo. O versículo de número 24 é um grito de desespero. O apóstolo Paulo diz no versículo número 24: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Infeliz que eu sou. Que homem infeliz. Quem é que pode me ajudar? Por que o apóstolo clama por uma força externa? Ele está dizendo, somente alguém pode me ajudar. Porque quando eu vejo eu aparecendo, quando eu olho para dentro de mim, infeliz homem que sou. Desventurado homem que sou. Quando o apóstolo Paulo olha para dentro dele, ele não vê dentro dele força suficiente para se livrar dessa situação. Quando o apóstolo Paulo olha para dentro dele, ele não vê virtude suficiente que o livre dessa condenação, desse domínio, dessa escravidão. E aí no versículo de número 25, vem uma expressão de alívio. O versículo de número 25, o apóstolo Paulo diz assim, a parte A do versículo 25, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará desta condenação? Aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo.
Há momentos que nós estamos como o apóstolo Paulo, clamando e dizendo: por que que eu fiz isso? Por que que eu tomei aquela decisão? Por que que eu tomei aquela atitude? E agora? E o apóstolo Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Depois da expressão de alívio, o versículo 1 do capítulo 8 entra em cena. E aí não é mais uma expressão de alívio, é um brado de vitória. O apóstolo Paulo diz: agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O texto não diz: ainda há algumas acusações que são válidas e outras não. O texto não diz: tem pecados, olha, tem pecados que dá para perdoar, ok? Alguns sim. Olha, sinceramente, tem outros pecados que não dá para perdoar. Esse pecado não. Esse pecado aí é muito cabeludo, esse pecado aí é muito complicado, esse não dá para perdoar. Não é isso que o texto diz. O texto diz: nada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então os irmãos vão perceber que há um contraste no capítulo 7 e o capítulo 8. No capítulo 7, o foco está sobre o apóstolo Paulo, está sobre o eu do apóstolo Paulo. Ele está em todo o tempo dizendo eu, o meu, a minha. No capítulo 8, o cenário começa a mudar e o foco agora sai do apóstolo Paulo e entra na pessoa do Espírito Santo. E quando o foco entra na pessoa do Espírito Santo, todo o cenário muda. Perceba que agora vem um brado de vitória, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra Espírito, no capítulo 8, ela é mencionada 19 vezes. Por que que a palavra Espírito no capítulo 8 inteiro, ela é mencionada 19 vezes? Porque o capítulo 8 mostra o Espírito Santo em ação, de forma dinâmica, trabalhando na vida do pecador. E é isso que eu quero tratar com vocês. A extraordinária atuação do Espírito Santo na vida do pecador. O Espírito Santo começa a agir. Quando ele age, o cenário começa a mudar. Onde havia tristeza, passa a haver alegria. Onde havia frustração e desespero, passa a haver esperança. Aleluia.